Olá, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais, estamos aqui para darmos sequência a essa leitura bíblica em 100 dias. Estamos já concluindo este lindo projeto. Você que chegou até aqui, tá? De parabéns demais, porque superamos aí 92 dias. Uau! Pense comigo, nós estamos para concluir essa leitura maravilhosa, essa leitura bíblica da parte de Deus, que nós aprendemos, crescemos, e você chegou aqui. Ela é uma leitura bem concisa, pesada, né? Uma vez que a gente junta tudo para ler em 100 dias, acaba ficando um pouco puxado. Mas você se esforçou, se dedicou, e agora estamos aí, concluindo este lindo projeto. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Se você está passando aqui pela primeira vez, aproveito para incentivá-lo a ler a Bíblia também conosco. Aqui no canal você encontra playlists das quais você poderá participar. Tem a versão King James, NVI, corrigida e NVLH, na linguagem de hoje. Várias outras versões aí gravadas disponíveis para você fazer a leitura que melhor lhe apraze. E todo o plano completo da leitura disponível. Amém? Querido Deus, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado a Deus pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Senhor, te damos graça porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos. Fica conosco. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, cada um que participa e passa por aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós leremos hoje a partir do livro de Gálatas, capítulo 1. A seguir, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo ou para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era um apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Pois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi
a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação que lhe expus o Evangelho para pregar entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. E se digo que pareciam ser alguma coisa, em nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, João, que eram considerados como coluna da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão. Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulava com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se eu, sendo judeu, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não só judeus por natureza, não. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornam a edificar aquilo que destrui,
constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que segue-se que Cristo morreu de balde. Gálatas, capítulo número 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto, de, de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que é em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anterior confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida na forma de abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu muito gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que tivesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse a lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque
todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas, capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberdes a adoção de filho. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais agora outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais, guardais dias e meses, tempos e anos, recebei de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. E irmãos, rogo-vos que sejam como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne, e não rejeitaste nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como a um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, o qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. E o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque o filho da solitária são mais do que os que têm marido, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora.
Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, pois que eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de modo, e de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, de graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, que prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas agora sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da lei são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente dos domésticos da fé.
Vede com que grandes letras os escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta graça, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A Epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, o poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés,
sobre todas as coisas e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, é a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância das riquezas da sua graça pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criatura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios, na carne chamado incircuncisão, pelos que na carne chamado circuncisão, feito pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne fez a inimizade, isto, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois justificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, e se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando tendes, podeis receber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, a quem me foi dado, segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos,
Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrando a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com esperança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas das suas glórias, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unanimidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, pois, ele subiu, que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que em astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade do seu sentido, entenebrecido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes considerados como estás na verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do evangelho, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa para prover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoices, nem cachorrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinhos, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para edificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher renuncie, reverencie o marido. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo você e toda a sua família.